Imperatriz está em luto pela perda da segunda vítima do ovo de Páscoa envenenado. Evelyn Fernanda, de 13 anos, ficou 6 dias internada em UTI e morreu em decorrência de um choque vascular associado à falência múltipla dos órgãos. O corpo dela está sendo velado na igreja que a família frequentava. O silêncio é a tristeza contida por quem não está sabendo lidar com a dor de perder 2 filhos em menos de uma semana. O Rafael, pai de Luiz Fernando e Evelyn, que morreram com suspeita de envenenamento, não conseguiu gravar a entrevista. O irmão dele, Carlone Santana, fala que a tragédia poderia ter sido maior caso os filhos dele e de outro irmão tivessem aceitado comer do chocolate naquela terrível noite de quarta-feira. Por pouco não foi mais menino. Ele só não comeu desse bombom porque eles foram para a igreja. Aí a Evelyn não foi para a igreja. Aí ligou para a menina lá de outra igreja lá, amiga dela, para vir comer desse bombom. Pensou, se esse menino viesse tudinho, esse menino comesse desse bombom, como é que não ia ser, rapaz? A tragédia maior ainda poderia acontecer. O menino poderia ser vítima dessa mulher. Então, por isso que eu digo, nós queremos justiça, Essa mulher não pode ser solta. Depois da dor de ter sepultado o menino Luiz Fernando, de 7 anos, a família agora sofre com a morte de Evelyn Fernanda, a irmã dele, de 13. Miriam Lira, mãe das crianças, saiu do hospital e acompanhou o velório. Ainda muito debilitada, ela fala sobre o sofrimento que está passando. Daqui para frente eu não tenho nem um pouco de noção como é que vai ser. Só quero que seja feita a justiça, porque foi dos meus 2 filhos, que eu não vou ter mais de volta. Então é só o que eu peço, justiça. Muita gente veio ao velório em solidariedade à família, mas também em choque com o caso que gerou comoção em todo o país. A adolescente passou mal cerca de 1 hora depois que a mãe e o irmão foram levados para o hospital, assim que comeram um ovo de chocolate que a mãe recebeu através de um mototaxista. Evelyn apresentou os mesmos sintomas de envenenamento. A tia dela, Rosimeire Silva, estava conversando com Evelyn quando a menina desmaiou. De repente ela começou a passar mal. Aí ela passou mal, ela sentou no sofá, a gente ficou com ela lá e ela começou a babar, começou a perder os sentidos. E a gente só... enxergando mais. Ela disse que não estava enxergando, estava com a vista embaçada. Aí a gente só colocou ela dentro desse carro e saímos desesperados. Aí logo em seguida, no final da Pedro Neiva, a gente encontrou uma viatura, que foi o que auxiliou a gente para ela chegar mais rápido ali no socorrão. A gente transferiu ela do carro para a viatura. Já desmaiada. Já desmaiada. Evelyn Fernanda chegou desacordada ao hospital na quarta-feira passada e permaneceu sedada e respirando com a ajuda de aparelhos desde então. Foram quase 7 dias de luta pela vida, internada na UTI, mas sem reação significativa. A morte foi confirmada ao meio-dia desta terça-feira. O boletim médico diz que Evelyn teve um choque vascular refratário associado à falência múltipla dos órgãos. A mãe das 2 crianças mortas, Miriam Lira, teve principalmente o fígado e os rins afetados com a substância tóxica. A Miriam foi liberada do hospital para acompanhar o velório da filha, mas deve retornar à internação logo depois do enterro, que está marcado para hoje às 4 horas da tarde no cemitério Bom Jesus. A suspeita de ter envenenado o ovo de chocolate, Jordélia Pereira Barbosa, está presa na unidade prisional feminina de Pedrinhas, em São Luís. A Delegacia de Homicídios classificou o caso como crime de duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Na verdade, a gente já trabalhava com 2 tentativas de homicídio, que era da criança de 13 anos de idade e da genitora, no caso a principal vítima. E o homicídio consumado, que era do menino de 7 anos de idade. No entanto, agora a gente passa a trabalhar com 2 homicídios consumados, infelizmente, e com a tentativa de homicídio da genitora, que ainda está hospitalizada. E agora, ao vivo, a repórter Rosane Dourado, que acompanha essa triste história desde o início, vai trazer outras informações sobre o sepultamento da Evelyn Fernanda. Oi, Rosane, bom dia para você.
Olá, Poliana, bom dia para você, muito bom dia a todos. Nós continuamos acompanhando aqui o velório, né, da Evelyn Fernanda. Infelizmente, né, uma situação que a gente não queria estar mostrando. A gente vem fazendo essa cobertura, né, desde a quinta-feira, quando soubemos dessa situação da suspeita de envenenamento, e agora acompanhamos o funeral do Luiz Fernando, de 7 anos, que foi na Sexta-feira Santa, e agora Evelyn Fernanda, de 13 anos. A gente mostrou, inclusive na reportagem, um momento em que a Miriam Lira, né, a mãe das crianças, esteve aqui no velório. Ela foi liberada do hospital para passar esse momento, para acompanhar o velório da filha, já que ela não teve oportunidade de acompanhar o velório do Luiz Fernando. Ela ficou sabendo que o filho tinha morrido muito depois dele, inclusive, ter sido sepultado, né? Ela foi para a enfermaria somente no domingo, que foi quando ela foi informada a respeito tanto da situação da morte do filho, quanto do quadro de saúde da Evelyn Fernanda. Hoje ela veio para o funeral, né, para o velório que está sendo realizado aqui na Assembleia de Deus Mensageiro da Paz, no bairro Mutirão. Muita gente acompanhando. Ela precisou ser amparada pela família, continua ainda muito fraca, debilitada, né? Ela foi liberada pelo hospital somente para passar esse momento com a filha, mas deve voltar para o hospital logo depois do enterro. Como foi dito na reportagem, o enterro está marcado para as 4 horas da tarde no cemitério Bom Jesus. Primeiramente, seria às 11 da manhã, mas com a chegada de muitos parentes, uma situação que realmente chocou toda a família. Todos quiseram estar aqui para amparar, então, a família que foi diretamente atingida, né? Então, muita gente chegou e eles pediram, então, que o sepultamento fosse adiado para as 4 horas da tarde. A gente segue acompanhando. A Miriam esteve aqui durante a manhã, mas há cerca de 1 hora atrás ela voltou para a casa da mãe dela, que fica aqui próximo. Ela está lá acompanhada da família, tomou um calmante que foi receitado pelo médico para conseguir emocionalmente suportar esse momento, e ela vai sair novamente de casa só para acompanhar o enterro. Por volta das 3 da tarde, as pessoas da igreja vão se reunir mais uma vez, e todos os amigos, para o último momento de despedida, e logo então o cortejo segue para o cemitério Bom Jesus e o sepultamento será às 4 horas da tarde. A gente volta com você no estúdio, Poliana. Obrigada, Rosane, pelas tuas informações ao vivo aqui no JM1. É muito difícil a gente não se emocionar com essa história, né? Não ficar entristecida. A cidade toda, o país todo se comoveu e ainda se comove com essa tragédia na família da Miriam. Que ela se recupere, né, fisicamente, emocionalmente já vai ser bem mais difícil. Mas, enfim, fica aqui a nossa solidariedade, a nossa torcida por uma pronta recuperação da Miriam Lira. Obrigada, bom trabalho.